Hola, buenas noches. Este es más un Montessori Live de nuestros momentos Montessori. Vamos a esperar que Instagram está llamando a los seguidores para que se una al vídeo. Vamos a esperar un poquito. Buenas noches, Silvia y Cariloseu. Buenas noches, vamos a esperar aquí que llegue más gente para la live. Mm, Mientras esperamos, pues nada, vamos hablando aquí un poquito. Pido para que no, como decimos en Brasil, no repara na bagunça. Por favor, no se atente mucho aquí a la desorden que está en la habitación porque empezamos a pintar la casa y está todo un poco caótico. Hola, Litas Volar, buenas noches. Bueno, vamos ya empezando y ya tenemos aquí algunas personas. Hola, Olga Carmona, buenas noches. Qué placer tenerte aquí. Desde Buenos Aires está Litas Volar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar ya con la live de hoy, que es un tema muy interesante. Fue el tema que ha ganado en la encuesta que hice algunos días atrás en Stories sobre la vida práctica en el segundo plano de desarrollo, ¿no? Para los niños de 6 a 12 años, de acuerdo con Montessori. Es un tema muy interesante que creo que va a poder dar muchas ideas para vosotras que tenéis niños en estas edades, desde hijos, sobrinos, nietos, alumnos, clientes, enfim, todas que tenéis niños de 6 a 12 años en su convivio, es algo que está para hacer eh, pues perfectamente em casa, não consome muito dinheiro, praticamente nada, dependendo de tu criatividade, pode, não, pode incluso não ter zero coste, ¿vale? Y claro, la vida práctica es el espíritu de Montessori, ¿no? Es una de las áreas más importantes, perdona por mi perrito que estará escuchando algo que debe ser. La vida práctica es una de las áreas más importantes de Montessori, incluso se dice que es la alma, ¿no? De Montessori. Entre todas las disciplinas que hay, es también uno de los mayores símbolos, ¿no? Siempre que vemos fotos de niños em escolas Montessori suele ser realizando tareas de vida prática. Olá, Emília, que bom que você está aqui. Então, vamos começar. Primeiro me vou apresentar, por se acaso alguém não me conhece que esteja aqui. Meu nome é Alessandra Mosquera, sou madre de um ninho de 10 anos, também sou assistente Montessori de 3 a 6 e de 6 a 12 anos. Sou também educadora de disciplina positiva e escrevo nossos momentos Montessori desde 2016. ¿Vale? Mi objetivo é se ligar a la maior quantidade possível de pessoas que vivem, que convivem com niños de 6 a 12 anos, as enseñanças de Maria Montessori, que não tem que ser só para o colégio. Não? Eu sempre digo que Montessori é um estilo de vida, é algo muitíssimo maior que uma pedagogia e já é hora de viver Montessori não só dentro
de las escuelas, pero também fora de las escuelas, em casa, nas empresas, em todos os lugares onde há niños, ¿vale? E, bueno, antes de empezar com o tema de hoje, que é a vida prática em el segundo plano de desarrollo, primeiro temos que começar explicando o que é vida prática, porque haverá algumas pessoas que não sabem o que isso significa, não? Vida prática é uma das áreas do ambiente preparado de Montessori. Que é o ambiente preparado? Muito rapidamente. O ambiente preparado, quando nós em Montessori decimos ambiente preparado, solemos referir a la classe, al salão de classes Montessori, não? Aquele ambiente onde os niños trabalham. Ou então também pode ser toda a escola Montessori, pode ser também os passilhos, parque que tem fora, todo esse ambiente físico onde está o ninho realizando seu trabalho e interrelacionando com outros ninhos, isso se chama ambiente preparado. Por que ambiente preparado? Porque ele está preparado por adultos, por os adultos preparados, os adultos que receberam uma formação Montessori, as guias e as assistentes, ou os guias e os assistentes Montessori. ¿Vale? Estou explicando dentro de lo que é a escola Montessori, ¿vale? Pero bueno, também se pode dizer ambiente preparado em casa. E a vida prática é uma área mais, como língua, matemática, sensorial, ¿vale? E está presente desde comunidade infantil, que é a etapa de los niños de 18 meses, mais ou menos, hasta los 3 años, y está muy fuerte en la etapa de casa, que es de 3 a 6 años. ¿No? ¿Qué es la vida práctica? Bueno, el nombre más o menos ya dice lo que es, para que ya podamos tener una idea, ¿no? Pero mi formadora costuma decir que la vida práctica es lo que da la bienvenida al niño cuando ele liga al ambiente Montessori, ¿no? São todos aqueles trabalhos que vão preparar o niño para ter uma melhor relação, para ter cuidado com o ambiente, cuidado com si mesmo, cuidado com os demás, ¿vale? Então, se pensamos pouco na história de como foi que surgiu essa área de vida prática, estudando as origens da escola de São Lourenço de Maria Montessori, que foi a primeira escola Montessori, não, da história, vamos dizer assim, que foi criada dentro do bairro de São Lourenço, em Roma, quando Maria Montessori ligou nessa escola que haviam acabado de formar, que era para niños que estavam todo o dia na calle, que os padres estavam trabalhando todo o dia e os niños estavam como que abandonados, entre comillas, não, em la calle. Quando ela cogió esos niños en su escuela, lo que ela viu es que eran niños que estaban sucios, eran niños que tenían las manos sucias, la cara sucia, tenían el nariz sucio, ¿no? Eles venían con el nariz con coriza y todo, con moquitos. Y la primera cosa que María Montessori hizo cuando ela viu esos niños fue lavarles, ¿no? Ela cogió ¿cómo se llama? Una palangana, assim, em espanhol, não, como uma pequena, pequeno, assim, recipiente fundo e com uma botella de água, e lhes ensinou a lavar-se a cara, a lavar as mãos, ensinou incluso a limpar o nariz, porque ela dizia que claro, que o primeiro, antes de pensar qualquer coisa, tinha que ensinar aqueles niños a cuidar de si mesmos, não? E depois, a partir daí, eles começaram também a aprender a cuidar do ambiente. O que significa cuidar do ambiente? Pois é desde cepilhar o suelo, limpar a mesa, devolver o material uma vez que tu has utilizado, saber estender a alfombra Montessori no suelo. Isso também é uma atividade de vida prática, não? Para quem não sabe, especialmente em casa de niños, os niños trabalham muito no suelo e eles têm uma alfombra que eles têm que estender no suelo para colocar os materiais
sobre essa alfombra, como se fosse uma mesa que está en el suelo, ¿no? Es la superficie de la mesa, pero es la alfombra. Y para aprender a abrir esta alfombra, existe uma maneira de abrir, não? Isso é algo que também às vezes a gente que não está acostumado com Montessori, que não estudou, que não tem nenhuma formação, pode parecer raro, como que existe quase um ritual de como abrir a alfombra, de como limpar o nariz, de como limpar a mesa. Não, a gente que não está acostumado quando vê pela primeira vez diz que é isso, pero parece um não que está sendo uma série de rituais, pero é que tudo em Montessori tem um motivo. E no caso da limpeza da mesa, por exemplo, não, que os ninhos eles têm que fazer esses movimentos assim, eles vão fazendo os movimentos circulares com uma escova muito pequenita que está mojada com água e sabão e eles vão fazendo esses movimentos sobre a superfície da mesa, não? São movimentos circulares e sempre são da esquerda para a direita. ¿Por quê? Porque isso vai preparar o ninho para o momento que ele aprenda a escrever, não? À primeira vista, quando vimos os exercícios de vida prática, pensamos que eles existem para ensinar os ninhos a limpar a casa, ajudar a madre ou o padre, não? E são muitíssimo mais que isso. Eu me acordo quando eu trabalhava na escola Montessori com ninhos bem pequenitos, de 18 meses, 2 anitos, e às vezes veniam os abuelos a buscar e às vezes ligavam antes e pilhavam o ninho, não sei, limpando algo, não? E diziam, por que está limpando? E nós outros explicávamos, não, é porque aqui em Montessori se dá muita importância que o ninho sepa cuidar de seu ambiente, ele tem que limpar e tal. E sempre escutava a mesma resposta, dizia, isso me parece muito bem, isso me parece muito bem. Sim, tem que ensinar os ninhos a limpar desde pequenitos, para ajudar em casa. Sempre diziam isso, não? Pero a verdade é que o objetivo não é esto é só uma consequência, vamos dizer assim. O hecho que o niño vai estar ali aprendendo a limpar na escola e depois vai chegar a casa e vai também limpar em casa, é uma consequência, não é um objetivo. O objetivo da vida prática são vários, na verdade, não? E a vida prática, lo que ela prepara no niño é le prepara para a concentração, le prepara para trabalhar essa coordenação motora, tanto na coordenação motora fina como na coordenação motora gruesa, não? Trabaja também lo que é como eu havia dito antes, a preparação para a letra-escritura, incluso para matemáticas também eles podem preparar, não? Então, todos esses movimentos, todos esses exercícios em Montessori, eles têm uma razão muito, muito grande por existir, não? Quando o ninho ele aprende que ele tem que sujetar um cubo de água para lavar um trapo, por exemplo, ele está exercitando esse movimento, ele está conseguindo mais força em las manos, mais força em los braços, que ele vai ajudar depois a correr um lapicero. E a parte de que também lhe ensina, pois, a viver em sociedade, não? Lhe ensina que ele tem uma responsabilidade com o meio onde ele vive e com as pessoas com quem ele vive. E também desenvolve em el niño, já desde pequenito, já desenvolve em ele mesmo um sentimento de autoestima muito grande, não? O niño se dá conta de que ele tem o poder de limpar uma mesa, que ele tem o poder de lavar um prato, que ele tem o poder de lavar um trapito, que isso para nós outros adultos pode parecer uma tonteria, mas para um niño de 2 anos, de 3 anos, não é nenhuma tonteria. Isso para eles tem um significado muito forte e hace com que eles tenham um sentimento de responsabilidade e de autoconfiança enorme, pero enorme, não? Então, isso é o que seria a vida prática dentro do ambiente de 3 a 6 anos, ¿vale? Para que podáis entender a onde eu vou chegar.
Si pensamos, por ejemplo, en las necesidades del niño de 3 a 6 años, ¿cuál es la principal necesidad que tiene ese niño? Ele tem uma necessidade de libertar-se do adulto fisicamente, não? Então, é por isso que o niño de 2, 3 anos está sempre dizendo eu solito, eu solito, eu solito, porque ele quer vestir-se solo, ele quer subir na escalera solo, ele quer correr um vaso de água solo, não? Ele tem esse desejo de fazer tudo por si, solo, porque ele quer ter essa independência do adulto, ele quer provar para si mesmo e para sua madre, para seu padre, que ele tem capacidade de fazer essas coisas, não? E se nós permitimos que o niño pueda, por exemplo, servir-se com um vaso de água, com um vaso de verdade, um vaso de cristal, não um vaso de plástico, pues si quando nós permitimos que os niños vivam essas experiências, eles não só vão desenvolver-se cada vez mais, não só vão adquirir cada vez mais destrezas, como eles vão ter uma autoestima enorme, eles vão ter um sentimento de empoderamento de verdade, não? Que é muito bonito de se ver, muito bonito. E também tem a questão da concentração, não? Também que é uma questão muito bonita. Só quem já trabalhou na escola Montessori e ha visto um ninho que está ali lavando, eu que sei, os pratos por um montão de tempo, que está ali, tum, 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 que tu pensas, madre minha, que passa com esse ninho, parece que ele entrou em Brooklyn, parece que entrou em outro mundo. Só quem já visto isso sabe como é bonito, é uma cena preciosa, quando os ninhos parece que eles encontraram essa concentração, é algo indescritível, é algo que tem que ver. Não? Incluso para mim isso é muito mais bonito do que ver o niño correndo a bandeja com qualquer coisa e levando à mesa, não? Que suele ser essas as fotos que vemos nas redes sociais, os niños com a bandeja, o niño cortando uma fruta. Para mim, o que mais me surpreendeu não foi isso. Para mim, o que me surpreendeu a ver na escola Montessori era ver a concentração. É uma coisa incrível, é uma passada. ¿No? Y bueno, como iba diciendo, el niño en la primera etapa de desarrollo de 3 a 6, 0 a 6 años, ¿no? Pero más específicamente 3 a 6, cuando ellos están en la casa de niños, ellos tienen esa necesidad de ser independientes del adulto físicamente, de hacer las cosas por sí solo, de mostrar al adulto y a sí mismo que él es capaz de hacer essas coisas por si mesmo, não? De poder mover-se, de poder correr algo, de poder cambiar-se, peinar-se, assear-se, etc. E tal. Tudo isso ele quer provar para o adulto que ele é capaz. E quando ele prova para o adulto, ele também está provando a si mesmo de que ele é capaz. E isso lhe dá um grande sentimento de empoderamento, não? E que ocorre com o niño quando ele entra no segundo plano de desenvolvimento? Quando ele entra em etapa de 6 a 12 anos? A vida prática deixa de existir? Não. A vida prática sigue existindo. Ela sempre vai existir em Montessori, incluso na etapa de adolescentes também existe e tudo. O que passa é que a vida prática ela se vai transformando, ela se vai adaptando de acordo com a etapa que está vivendo este niño ou esta niña, não? Então, se pensamos em niño de 6 a 12 anos, que passa com este niño? Que momento que ele está vivendo agora? Agora ele é um niño que tem uma mente razonadora, que quer imaginar, que quer entender como funciona o mundo, quer entender as regras sociais, quer entender como nós atuamos em sociedade, quer saber a história do mundo, quer saber como surgiu o mundo, como surgiram as pessoas, como surgiram as máquinas, como surgiram todas as coisas que temos a nosso redor, não? Ele está em um momento intelectual muito
fuerte, pero fortíssimo, não? Então, qual é a principal necessidade que tem o niño de 6 a 12 anos? Entre várias outras, que depois tu podes ver meu vídeo aqui no Instagram TV sobre o niño de 6 a 12 anos, que ali explico com mais detenimento, vale? Qual é a principal necessidade que tem o niño de 6 a 12 anos? Ele quer também independizar-se do adulto da mesma maneira que o niño de 3 a 6, mas agora ele não quer uma independência física, porque se supõe que ele já ha conseguido, ele já sabe andar perfeitamente, ele já sabe saltar perfeitamente, ele já tem uma psicomotricidade fina, perfeita, ou quase perfeita, não? Ele já tem uma força, ele já pode fazer todos aqueles movimentos que quando ele era pequenito ele fazia de uma maneira quizás um pouco torpe, não? Agora essa etapa para ele já passou. Ele já não necessita mais conquistar uma independência física, porque se supõe que isso ele já alcançou. Então, agora o que ele necessita é alcançar uma independência intelectual em relação ao adulto, não? Ele quer pensar por si mesmo, ele quer tomar decisões por si mesmo. É uma liberdade, uma independência intelectual do adulto. E a vida prática vai acompanhar também essa necessidade do niño de 6 a 12, igualmente que o niño de 3 a 6. Vai ser uma pequena pausa para beber água. Se alguém tem alguma pergunta, pode escrever aqui que eu contestarei, vale? Que calor está aqui em Madrid, madre mía, parece que nos vamos a morir. E ha tenido dias piores, ¿eh? Hasta que a temperatura hoje não está tão mal como outros dias. Vamos a ver se há alguma pergunta. Não, não é perguntas, então seguimos adelante. Olá, Rosimar. Como iba dizendo, então, o niño de 6 a 12 anos ele tem essa independência, ele tem esse desejo de independência intelectual. Então, tudo aquilo que ele fazia quando ele estava com 3, 4, 5 anos, de limpar a mesa, de cepilhar o suelo, de dar água às plantas, de cuidar da mascota, de saber limpar a nariz, de saber vestir-se, de saber peinar-se, todas essas coisas se supõem que ele já sabe, que ele já adquiriu durante sua etapa de primeiro plano. Então, no segundo plano não tem por que seguir insistindo com essas atividades, porque o niño já tem que haver adquirido essas destrezas, não? Então, no segundo plano, se vai a uma escola Montessori de um ambiente de segundo plano, não vais encontrar cestitos, não vais encontrar essas cumbuquitas, não vais encontrar aquelas bandejas para ser trasvases de líquidos, trasvases de sólidos. Isso já acabou, porque agora se supõe que o niño já não tem necessidade disso. Agora já não é mais uma atividade para desenvolver essa independência física ou para desenvolver a coordenação motora, porque isso tudo já quedou para trás. Temos aqui uma pergunta de Tani Garcia. Um niño de 6 anos que deveria ser em vida prática para nos sobreexigir. Vale, é isso o que vou falar agora, vale? Então, na escola Montessori, os niños de segundo plano, eles seguem fazendo as mesmas atividades que faziam em casa de niños. É decir, eles seguem limpiando a mesa, eles seguem cepilhando o suelo, eles seguem cuidando de la mascota, se existe uma mascota, eles seguem, pois se ensucia algo, tem que limpar, eles cozinam também muito, porque essa é a parte de atenção ao próximo, não, de cuidar ao próximo. Então, essas atividades elas seguem existindo, pero a guia já não vai mais estar ali fazendo apresentações, porque se supõe que ele já sabe fazer.
se supone que isso ele já tem adquirido com ele mesmo, não? Claro, se é um ninho que vem de uma outra escola que não era Montessori e empieza em talher, a guia vai ter que explicar para ele, vai ter que hacer algumas apresentações de como limpar a mesa, de como limpar o ambiente rapidamente para que ele possa inserir-se com o grupo. Pero essas apresentações já não existem. O que sí existe na escola Montessori é como uma, como se diz em espanhol, me vem a palavra em inglês, me vem schedule. É como um programa assim que a guia hace para cada dia, não? Tem lunes, martes, miércoles, e cada dia vai ter um programa de niños que têm umas tarefas para hacer. Então, por exemplo, el lunes, Pablo e Lucía têm que cuidar da mascota, e Juan e Teresa têm que recoger os pratos depois de comer e poner em lavavajillas, por exemplo. Vale? Porque isso foi algo que pelo menos eu he visto em Madrid Montessori School, quando fui fazer a observação. Os niños, eles comiam em ambiente, em las mesas que tinham para trabalho e tudo, mas uma vez que eles terminavam de comer, veniam esses amigos, esses niños que estavam designados para aquele dia, e eles recorriam e eles colocavam em la máquina de lavar platos e todo lo demás. Então, existe lo que é um arreglo, a guia ela entra em um acordo com os niños de quem vai ser que, dependendo de los dias. Isso nós também podemos levar a los niños dentro de casa também. Podemos hablar com eles, hablar em família, fazer uma reunião em família e dizer, mira, nós aqui somos um equipo, mamá, papá, tus hermanos, somos um equipo. Cada um tem uma responsabilidade de fazer que isso funcione. Então, cada um vai ter suas tarefas, cada um vai ter sus obligaciones a qué hacer. Entonces, por ejemplo, uno puede poner los platos en el lavavajillas, otro puede poner la ropa para lavar, otro, ¿no? Se va organizando entre ellos. É claro que isso tudo vai a partir da observação e também vai a partir da experiência que tem esse ninho com as tarefas de casa. Há ninhos que já desde pequenos eles começam já a hacer tareas em casa, então quando eles chegam a los 6, 7 anos, eles já estão fazendo um montão de coisas em casa, já estão ponendo lavadoras, ponendo lavavajilhas, planchando roupa, passando a aspiradora, não? É possível que veas em alguma conta de Instagram ou em algum blog de alguma montessoriana veterana que vai aparecer fotos de seus filhos maiores fazendo essas atividades, não? ¿Por quê? Porque esses niños já vinham fazendo outras coisas desde pequenitos. Pero se tu hijo nunca ha hecho nada e agora tu quieres empezar a implementar esse sistema com ele, tem que darle tempo, tem que empezar de princípio e ir acompanhando, ir observando, ver como ele está evolucionando para cada vez mais ir dando responsabilidades maiores, não? Então, por exemplo, meu filho ele tem 10 anos, ele sabe colocar os pratos em lavavajillas, ele sabe colocar a roupa em la lavadora de roupas, pero a vezes ele se confunde um pouco com o jabón de la roupa, el suavizante, então a vezes ele necessita um pouco de ajuda nossa em isso, não? A aspiradora ele todavía não sabe usar, bajar a basura, todavía ele não baja a basura porque vivimos em um piso, então tendría que bajar solo en el ascensor y aquí en Madrid son lo que hay en Madrid en la calle son unos contenedores, tienen el contenedor de basura orgánica, el contenedor de basura reciclable, el contenedor de papel, entonces también el niño tiene que ya saber dónde va cada cosa, ¿no? Y él todavía está un poco verde con eso. Pero isso é uma característica de mi hijo. Há alguns niños que incluso menores que ele já sabem
donde va cada basura, ¿no? Entonces, lo que yo aconsejo es ir dando a princípio umas responsabilidades que são mais fáceis, que são mais tranquilas assim de fazer e ir aumentando a responsabilidade pouquito em pouquito, ¿vale? Que mais que iba a dizer? Entonces, el niño de 6 a 12 años, él todavía necesita utilizar las manos, a pesar que ya pasó por esa etapa de la psicomotricidad fina, de la psicomotricidad gruesa y tal, pero él sigue necesitando usar las manos. Como ya decía María Montessori, las manos son el órgano de la inteligencia, ¿no? O algo así. Entonces, ¿cómo que el niño de 6 a 12 años va a trabajar las manos? Ahora, ya no va más a hacer trasvases porque eso no tiene ningún sentido para un niño de 6 a 12 años. Él necesita unas actividades más complejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que podemos proponer para ese niño para trabajar las manos es hacer crochet, ganchillo, tricot, bordado, él puede hacer origami, puede hacer juguetes con ropa que ya no vale, ¿no? Por ejemplo, se puede buscar en internet cómo hacer un conejo con calcetines viejos o búhos, ratones, se puede hacer con calcetines viejos, con guantes viejos. Y eso a los niños les encanta, pero les encanta hacer pulseras, hacer, ¿qué más? Hacer libros, ¿no? En Montessori los niños hacen sus librillos, ¿no? Eu vou ensinar um para que tenhas uma ideia de lo que me refiro. A ver. Ai. Este es un librillo que yo hice en mi curso de asistente 6 a 12 años, ¿vale? Entonces, aquí tiene una cinta. Uy, ¿cómo que sale? Así. Tiene aquí la cinta. Abrimos y mira. Aquí por dentro tiene unas hojas que yo hice de color morado, ¿no? Pero podría ser en cualquier color. La intención es que sea bonito, que sea de un color que al niño le guste, que le dé ganas de hacer, ¿no? Eso aquí es nada más y nada menos que un ejercicio de encadernación. Ese librillo él está hecho con cartón de caja de Amazon. Y yo tenía unos retales que peguei com tinta não, com pegamento dessa cola blanca que de toda a vida que todos temos e la dejé así prensada para que se pegasse bem e cosí aqui um botão e he puesto esta cuerdecilla para ser mais bonito, ¿no? Y es un librito pequeñito porque a los niños les gustan más las cosas pequeñitas, pero no tiene que ser, por qué ser pequeño. Si quiere ser algo mayor, puede ser algo mayor, ¿vale? Nosotros hacemos así pequeñito. También hacemos libros de colgar. A ver si tengo aquí mi libro de colgar. Es que tengo todas las cosas que hice en el curso de asistente aquí en mi cajón. A ver. Pero quando quero para ensinar, não encontro. É sempre assim. Ai, agora não encontro. Ah, tá aqui. Esse é o outro livrilho que também aprendi a ser no curso de assistente Montessori. Aqui, vês? É bem chiquitito. Também está enquadernado, mas esse está enquadernado com papel de regalo. E tem aqui também um botão. E tem essa cinta que seria para estar aqui detrás. E é livro que se queda como se fosse um collar, não? E o livro é em estilo sanfona. Também não deixa de ser um trabalho de encadernação. Nos niños de segundo plano les gusta muito esse tipo de trabalho. Vale? E é assim que eles vão trabalhar as manos em el segundo plano. Vale?
tem que haver um sentido, tem que haver um objetivo para isso, não é? Esse livrilho, os ninhos eles podem usar pois para escrever journal, não? Que é o diário que eles usam na escola Montessori, ou eles podem escrever, eu que sei, o que eles queiram, poesia, uma redação, podem usar para dibujar, podem ser para praticar caligrafia e etc, não? E, e nas escolas Montessori eles fazem muitos trabalhos manuais com os ninhos de 6 a 12 anos. Pero já é uma manualidade mais a nível de experto. Assim. E são coisas muito bonitas. E nós outros podemos fazer em casa com nossos ninhos de 6 a 12 anos também. A um que vai na escola tradicional não tem nada a ver. Vale, isso les vai encantar. É só ter um pouco de criatividade e dá para ser. Outra sub-área, vamos dizer assim, da vida prática que existe nas escolas Montessori é a graça e cortesia, não? Que é a graça e cortesia? Pois é aprender a como lidar com o outro de uma maneira cortês, não? É aprender a saludar, é aprender a cenar, é aprender a ser, não? Esses movimentos dependendo da cultura de país onde estamos. Enfim, toda essa série de etiquetas que aprendemos para relacionar-se em sociedade, não? E a graça e cortesia também existe em etapa de 6 a 12 anos, pero agora ela acompanha o ninho nesse momento, já não é mais como relacionar-se com o outro, porque isso de uma forma física, porque isso se supõe que já sabe. Agora vai ser a etiqueta, por exemplo, para mandar uma carta ou para internet, a hora que os ninhos estão tão dentro das redes sociais, enfim, não? Eles estão tão conectados, a etiqueta de internet, como tem que fazer um e-mail, como tem que redactar um e-mail, como tem que dirigir-se a uma pessoa em um fórum, por exemplo, não? Claro, isso tudo de acordo com a idade do ninho, pero isso não deixa de ser também graça e cortesia, ¿vale? Pero em casa, Alessandra, ¿qué puedo hacer com os niños em casa? Porque muita gente me disse, es que mi niño quando ele era pequeno, ele me hacía tantas coisas em casa, ele queria cepilhar o suelo, ele queria lavar, ele queria... e agora que tem, não sei, 8 anos, 10 anos, já não quer fazer nada. Eu já lhe pido para levar o prato de comida a la pila de la cocina e já é um conflito que não veas, ou não quer fazer a cama, tem a habitação hecha um caos. Não, não? Aqui isso suena, verdade? Me estão dando corações, então eu entendo que sim, que isso suena. O que passa agora? Por que o niño, quando era pequeno, nos ajudava tanto em casa? Não me gusta muito o termo ajudar, mas bueno, para que entendas o que quero dizer, não? Porque eles faziam tanta coisa, porque eles queriam tanto participar e lavar e limpar, e agora que estão maiores já não querem mais. Pois porque já aquela necessidade já não existe. Essa é a verdadeira razão. Ele antes era pequeno, ele tinha aquela necessidade de sentir-se poderoso, poderosa, de mira como eu posso limpiar, agora já não, agora ele está em um outro momento que quer aprender sobre outras coisas, que quer falar, que quer relacionar-se em um grupo, que quer saber como funciona e limpiar uma mesa, limpiar um suelo, limpiar a habitação para ele já é algo que não lhe ama. Já disse, por quê? Por que tenho que fazer isso? A parte também que os niños de 6 a 12 anos, eles têm a cabeça muito llena de pensamentos, eles estão todo dia pensando, todo dia fazendo-se perguntas, todo dia tentando aprender a ser algo, todo dia imaginando coisas, sua cabeça não para, não para nenhum minuto. Então, para eles, limpar a habitação é algo
que no tienen por qué. Es más o menos como los científicos o los intelectuales que tienen esas habitaciones, esas oficinas llenas de libros, llenas de papeles, que dices, madre mía, ¿cómo entro aquí? É mais ou menos o mesmo, não? Eles estão com tanta coisa na cabeça que agora essa ordem para eles já não lhes chama mais a atenção, não? O niño quando era pequenito ele tinha uma necessidade de ordem, ele ordenava o ambiente exterior para chegar a uma ordem interior, não? Por isso que para ele era tão importante ter, por exemplo, el muñequito grande, el muñequito mediano, el muñequito pequeño, el muñequito minúsculo, assim, tudo em ordem, não? Os acordáis disso, do período de ordem. Já o niño de 6 a 12 anos, ele já não está mais nesse período de ordem, já não tem mais essa necessidade, não? Então, para que mais dá? Não, disse, não, pero mamãe, ¿qué más da? Hace la cama, se me vai a dormir. E você vai outra vez desordenar. Que mais dá ordenar os foguetes e dentro de 5 minutos vai correr os foguetes e vai desordenar outra vez? Que mais dá? Eles agora estão na idade do que mais dá. Porque sim, é seguro que eu sou a vosotros. Então, é por isso, é porque eles estão com essa cabeça pensando em muitas coisas à vez, que para eles é muito mais importante que parar para ordenar. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Pues dejar que vivamos en el caos. No, claro que no. La casa tiene que estar limpia, tiene que estar ordenada, porque si no es difícil vivir así, ¿no? Tenemos que reunir de comprensión, entender que esto es un momento suyo, un momento de su desarrollo, y hablar con él o con ella y decir, mira, yo entendo que a ti no te guste, entendo que tú quieres dejar los juguetes en el suelo porque dentro de algunos minutos volverás a jugar, pero no podemos dejar la casa así, no podemos dejar tu habitación así, porque imagínate que viene tu hermanito y pone eso en la boca, o imagínate que viene el perro y pone eso en la boca y lo traga, o imagina que alguien lo pisa y se hace daño, o imagina que tú puedes perder y luego va a decir, ¿dónde está aquel juguete así y no encuentro? ¿Por qué? Porque dejó de toda manera, ¿no? Entonces tiene que empezar a explicar sobre la necesidad de tener la habitación ordenada, de tener pues sus cosas ordenadas, ¿no? Semear berçário, me está dizendo, tão bom ouvir isso. Sim, é que é verdade. É que os niños, eles necessitam disciplina, eles necessitam limites. Isso, essa ideia que muita gente tem que Montessori, os niños fazem o que eles dá a gana, isso é a maior mentira do mundo, não tem nada a ver. Os niños em Montessori, eles são super disciplinados, eles têm normas muito estabelecidas e eles têm que respeitar essas normas. Maria Montessori dizia, como que era a frase que ela dizia? La desordem, el caos, la falta de disciplina. Creo que era la falta de disciplina. Es una traición a la idea de libertad. Y es verdad. Así, para que haya libertad, necesito tener disciplina. Las dos cosas van de manos juntas. Y eso nosotros también tenemos que explicar en casa. Entonces, sí, va a haber muchos momentos que la habitación de tu hijo va a estar una limoneira. Va a estar que parece que pasó un tornado. Va a haber muchas veces. No va a ser ni una, ni dos, ni tres. Va a ser 50.000 veces. Que yo tengo un hijo de 10 años, eso es lo que digo. Pero tienes que explicar que es necesario tener una orden, que es necesario hacer la cama, por eso, por eso, por eso. Es necesario guardar los juguetes, por eso, por eso, por eso. Me está diciendo Josimar, ¿usted habla portugués también? Sí, yo hablo portugués también. Hablo con mi hijo en portugués. ¿Vale? Entonces es importante eso. Pero claro, el niño va a decir, oh, que rollo, ya no va a estar más con aquella motivación que tenía cuando era pequeño. Entonces a lo mejor vas a tener que tirar un poco de él. Sin embargo,
Se nós nos recordamos que o niño de 6 a 12 anos ele tem uma necessidade muito grande de estar em grupo, de fazer atividades em grupo, de fazer aquilo que dizemos o largo trabalho, que lhes encanta, não? O largo trabalho. Se corremos isso a nosso favor, também podemos aplicar em casa. Como? Pois foi algo que nós hicimos hoje. Aqui em minha casa, nós começamos a pintar a casa e meu marido pediu a mim, dijo assim, mira, vem aqui ajudar a papá a pintar a casa, vamos aprender a pintar. Não? E ele ha dicho, vale. ¿Por qué le ha dicho vale? Porque não é lo mesmo aprender a pintar uma casa do que fazer a cama. Porque hacer uma cama é algo que já hace todos os dias, é algo que já... então, pintar a casa não. Pintar a casa é uma novidade. Madre mía, vamos pintar a casa. Vamos... Uau, isso é uma coisa muito... E a los niños de 6 a 12 anos les flipa essas coisas. Não, vamos a pintar a casa. Ou então, vamos a ordenar o garaje, o trasteiro, a habitação onde metemos todos os trastos ali. Toda casa tem uma habitação, um sítio onde guarda um montão de cajas, de bolsas, de coisas viejas, aqui sim. Então, e sempre há dia que decimos, necessitamos ordenar, necessitamos tirar coisas para liberar espaço e tal. Llama a tu hijo de segundo plano para ajudar. Ele vai encantar. Ele vai encantar. Sabe, isso de ver um montão de carros e um montão de coisas. E ele vai ver, por exemplo, eu que sei, vamos suponer, vai ver a primeira bicicleta que tuvo quando era pequenito, que não tinha nem pedales e tal. E vai ver, essa bicicleta que era minha, recuerdo minha bicicleta. E aí já vai começar a falar sobre a bicicleta. Ou então não. Ou então imagina que vas a sacar um livro tuyo de quando tu estavas na universidade, não sei, alguma coisa que era tuya, muito antiga, que tu já não vias há anos. E de repente tu lo sacas e dizes, madre mía, quanto tempo que não vi esse livro, quanto tempo que não corri. Aí já vai, que é? E já vai querer saber o que é. E aí já vai ser uma oportunidade para falar sobre aquilo, para falar sobre ti, para falar sobre tu passado, para que te conozca. Recuerda, el niño de 6 a 12 años está ávido por escuchar historias. Y no son solo las 5 grandes historias. Ellos quieren escuchar cualquier historia. Y si es una historia sobre su madre, sobre su padre, sobre sus abuelos, sobre sus tíos, mejor. Aquilo les va a llamar muchísimo la atención. A ver, que me están diciendo aquí un montón de cosas. Aquí. Semear versário está dizendo. São tantas cobranças sobre as crianças maiores e não entender que precisamos fazer intervenção direta, firmeza sem perder a doçura. Claro, isso é. Ele está dizendo que nós ponemos muita pressão sobre os niños de 6 a 12 anos e não entendemos que às vezes é necessário fazer uma intervenção. Claro que sim, é verdade. Que mais? Trapilali está dizendo, e se passam horas jogando com a caja vazia? Sim. É verdade, se passam horas jogando com a caja vazia, ou começa a querer sacar tudo, não? Quando descobre um tesouro, diz, vamos ver se sacamos mais tesouros. E isso tu podes usar a tu favor. Porque à medida que vai sacando coisas do passado, e contando uma história, e mira, essa caja tem uma história, essa bolsa... esse objeto tem uma história, tal. E à medida que vai sacando, vai contando história, tu vai separando o que é para tirar, o que é para quedar, o que é para doar. Entende o que eu estou dizendo? Tem que saber levar para tu campo. Essa é o grande truco, vamos dizer assim. Tens que saber levar a tu campo, vale? Quando aproveitamos essas características do ninho do segundo plano, essas necessidades que eles têm, essas atitudes, essas aptidões que eles têm nessa etapa, se corremos isso e levamos para nosso campo, pois, como dizem os americanos, é um win-win, todos ganham. Tu vas a ganhar, ele vai ganhar, todos ganham. E é muito mais divertido, é muito mais relajado,
é muito melhor para ti, porque não vai estar toda hora gritando, não vai estar passando nos nervios, não vai estar, não? E o melhor de tudo, você vai criar uma conexão entre ti e tu hijo ou tu hija enorme, pero enorme. Se cria uma conexão muito grande, ¿vale? Então, isso é importante para a casa. Outra coisa que, bueno, já são as 10:20, pero tenho que dizer antes de terminar, porque não quero deixar esta live incompleta. A grande atividade de vida prática na escola Montessori para os niños de 6 a 12 anos é aquilo que se denomina el going out, ou vamos a sair. Que é el going out? Tenho também um vídeo em Instagram TV do ano passado em que explico com mais detalhes sobre o que é el going out. Pero bueno, hablando de uma forma muito resumida, el going out ele surge quando os niños têm uma necessidade de conhecer algo com mais profundidade. Então, se imagina, por exemplo, que os niños estão aprendendo sobre vulcanes e estão fazendo um projeto sobre vulcanes, estão lendo vários livros sobre vulcanes e discutindo sobre vulcanes, mas chega um momento que eles começam a fazer perguntas que aqueles livros não contestam. Então, esse é o momento de fazer o going out, não? É o momento em que eles têm que organizar-se, organizam um grupo, decidem onde eles irão a buscar essas respostas, como por exemplo no Museu de Geologia, por exemplo, não? Então, eles têm que buscar onde está o Museu de Geologia, qual é o horário, quanto custa para entrar, se há possibilidade de fazer uma visita guiada com um geólogo. Tudo isso eles têm que pesquisar solitos. Sim, solitos. E eles pesquisam e eles traçam um roteiro, um guião de como eles vão fazer a visita ao museu, no caso, o Museu de Geologia. Então, vamos suponer que eles decidem que vão lunes às 3 horas da tarde e vão 10 niños a fazer essa salida, não? Não é o mesmo que uma excursão, como nós entendemos, nós que estudamos na escola tradicional, que venia o professor e dizia, vamos todos ao museu, dia tal, hora tal, tem que pagar tantos euros, e não sei o quê, e chama o autobus, e mete todos os niños. Não, não é isso, não tem nada a ver. Primeiro porque são os niños que organizam, não são os adultos. Então, por exemplo, vamos suponer que eles decidem que vão no miércoles às 3 da tarde. Então, eles decidem como que eles irão ao museu. Se vão em coche, se vão em metro, se vão em Uber, se vão andando, porque às vezes pode ser que o museu está cerca da escola. Que maneira que eles irão? E logo, depois liga o dia e eles vão ao museu, não? Vai o grupo, vai junto o assistente Montessori para ser companhia por se acaso passa alguma coisa grave, mas o assistente não pode interferir no trabalho dos alunos, só está ali presente por se acaso é necessário a presença de um adulto. E eles vão ao museu por si solos, eles vêm ao museu, eles pagam a entrada, se há câmbio, eles organizam o câmbio, eles decidem como vai ser a ordem da visita, e vamos suponer que sim, que eles vão fazer uma entrevista com um geólogo para falar sobre vulcanes. Então, eles têm também o guião das perguntas que vão fazer ao geólogo. E eles fazem as perguntas ao geólogo. É muito bonito, é algo incrível, é muito bonito de se ver. E isso é o grande exercício de vida prática na escola Montessori de 6 a 12. ¿Por quê? Porque o niño está trabalhando tudo. Ele está trabalhando todos os passos que estão relacionados com o segundo plano. Ele está trabalhando não só a independência intelectual do adulto, porque ele que está decidindo onde ele vai, o que vai ser, como vai ser, com quem vai falar. Tudo isso está decidindo solo. Então, aí está a independência do adulto. E de la mesma maneira que o niño de 3 añitos se sentia super empoderado porque havia conseguido descascar pelar uma naranja solo,
un plátano, que sea, conseguir pelar una fruta solo y se siente súper empoderado. El niño de 6 a 12 años se siente empoderado porque él organizó una salida con sus amigos y él fue con sus amigos a determinado sitio y ha hecho determinadas cosas allí y él vuelve al colegio y él cuenta lo que han vivido. Eso es la, la gran experiencia de los niños de 6 a 12 años. Por desgracia, algunas guías con quien yo estaba hablando, esta actividad está desaparecendo, em parte por causa da pandemia, em parte porque dependendo de onde está localizada a escola, se está em uma cidade que tem muita violência urbana ou que não tem uma boa rede de transporte público, pois acaba não ocorrendo. E isso é uma pena. Para que tenhas uma ideia de como é going out pode ser uma coisa tão grande, minha formadora do curso MQI nos contou que seus alunos organizaram um going out a Costa Rica. Eles estão em México e eles organizaram um viagem a Costa Rica para estudar, não me acordo agora que tema era. Pero eles organizaram todo o viagem a Costa Rica solos. É algo tremendo, é muito bonito e eu digo que para o adulto permitir que um niño salga de casa ou da escola, e mais aún para ser uma viagem internacional, por sua livre e espontânea vontade, por sua livre organização, tem que ser um adulto preparado muito forte, porque isso é muito mais desafiador para o adulto que permitir que um niño utilize um cuchillo ou cocine com fogo. Eu creio que é algo muito forte para se permitir, porque claro, interfere com todos os nossos medos, não é muito grande, pero é super poderoso, porque luego esos niños cuando ellos lleguen a la adolescencia van a llegar de una otra manera, van a llegar más fuertes, más empoderados, más confiantes de sí mismos, es muy bonito. Vale, yo quería contar eso para vosotros antes de terminar la live, porque claro, hablar de vida práctica, Montessori, 6 a 12 años, sin hablar de going out es lo mismo que hablar de sensorial y no hablar de la Torre Rosa. Vale. A ver, tenéis aqui vários comentários. Alitas Volar ha dicho, excelente charla, mientras pinto, materiales Montessori, sigo aprendiendo. Muchas gracias a ti. Entre tarde, educación alternativa en casa, dice. Entre tarde, después te escucharé. Gracias por todos tus aportes. Muchas gracias. Muito obrigada, CBA Bersário, graças a ti. E nada, não os preocupeis que esta live vai quedar guardada em Instagram TV, vale? Se ele é desligado tarde, se é perdido ao princípio, não os preocupeis que vai quedar guardada em Instagram TV junto com todas as outras lives que hice ao largo deste ano, do ano passado. Ali também há muitíssimos conteúdos de valor sobre o segundo plano de desenvolvimento que os aconselho que eches um vistazo quando tenhas um tempito, vale? Pois era isso que tinha a deciros. Muitíssimas graças. Já estou aqui 1h30 hablando, madre mía. Muitíssimas graças por tudo. Que tenéis um felicíssimo fim de semana. E um beijo para vocês e para vuestros niños, vale? Hasta la próxima.